Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, esse dia 30 de agosto de 2020, né? Mais uma vez vamos dar graças a Deus, né? Por esse dia, pela conservação das nossas vidas, da nossa saúde, né? Para que possamos viver para o nosso Deus, né? Louvando, bendizendo e obedecendo, né? Pois é, então vamos continuar aí, né, irmão? Estamos falando aí do reinado, né? De Israel, aquele reino sacerdotal, né? Que o Altíssimo fez o concerto com o povo hebreu para que eles, quando chegassem lá na Terra Prometida, eles pudessem implantar ali o reino sacerdotal, né? E parece que poucos reis, né, conseguiram fazer alguma coisa, porque parece que nenhum deles fez tudo, né? A não ser o Davi, que fez quase tudo, né? Depois nós vamos ver algumas citações aí do Davi, que na realidade as citações estão falando dele como sombra, né? Mas na verdade está falando do Senhor Jesus, né? O Filho do Deus vivo, né? Nosso Redentor. Mas fazendo aqui uma pequena síntese, né, do reinado aí dos hebreus, ali na Terra Prometida, nós já vimos que o Saul, né, foi um rei que foi escolhido segundo o coração do povo. Aí o Senhor escolheu Davi, né, que reinava em Jerusalém. Aí depois veio Salomão, né, com o consentimento de Deus. Aí o reino se partiu, né, se dividiu. No sul com duas tribos, Judá e Benjamim, e o norte ficou com as 10 tribos, né? O sul com Reoboão e o norte com Jeroboão. Então os reis do norte, isso aconteceu, a divisão do reinado, do reino único, aconteceu por volta do ano 930 antes de Cristo, né? Antes da nossa era. Então o Reoboão, ele foi o primeiro rei, né? Aí tiveram, o rei de Israel foram 19 reis, né? O último deles foi Oséias, que foi no ano, terminou o reinado dele em 723, né? Terminou por quê? Porque eles foram para o cativeiro de Babilônia, né? E o reinado do sul, que o primeiro rei foi o Roboão, que também, né, começou a reinar por volta do ano de 930, foram 20 reis, né? 20 reis, não é isso? Aí, o que aconteceu? Esses reis aí, o último deles foi Zedequias. Terminou seu reinado no ano de 587 depois de Cristo. E Zedequias ele foi preso, né, e foi levado para Babilônia, né? Não é isso? Bom, ainda os reis de Israel, não teve nenhum que fez o que fosse agradável a Deus. Todos eles foram, né, desagradáveis a Deus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Não teve ninguém, nenhum deles, certo? Dos reis de Judá, né, só quem agradou o Senhor foi quem? Foi o Asa, né, o Josafá, quem mais? O Joás, né? O Uzias, o Jotão, Ezequias, Josias, né?
sendo que os que melhor agradaram ao Senhor foram o Ezequias e o Josias, né? Certo? Foram esses dois aí, foram os que mais agradaram ao Senhor em todo o reinado aí, certo? Então nós estamos vendo aí o desempenho, né? Desses reis, né? Que exatamente estão tentando fazer aqui um resumo, né? Do que aconteceu aí nesse reinado, né? Aí a gente vai para os reis, seu desempenho, já vimos aí, os reis. Aí é o seguinte, ó, esse reinado, eles passaram 80 anos em paz. Na verdade, eles duraram quantos anos? O reinado de Israel, né, durou 208 anos, certo? E o reinado do sul durou 344 anos. Então, desses 344 anos, foram 80 anos de paz. O restante foi guerra entre eles, entre as nações, né? Eles guerreavam entre eles também, né? E ia por aí afora. Então, somente 80 anos de paz, né? No reinado de Israel, né? Houve várias dinastias, né? Foram 9 ou 10 dinastias, se não me engano. E no reinado de Judá, foi só a dinastia de Davi, né? Teve o problema aí daquela rainha, né? Que é a Atália, né? Que ela não era bem da dinastia de Davi, né? Mas os outros foram todos da dinastia de Davi, né? Conforme, inclusive, a profecia que foi feita, né? Que o trono não sairia da casa de Davi, não é isso? Mas vamos ver aqui uma coisa no capítulo 13 de Primeiros Reis. Capítulo 13 de Primeiro Rei, nós vamos ver aqui um escrito, uma profecia, né? Muito interessante. Vamos nos lembrar aqui dessa profecia. 1 de Reis, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Está escrito assim, ó. Eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou contra o altar, contra a palavra do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso e ossos de homens, e queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Então, irmãos, isso aqui é uma profecia, né? Que foi dita na época de Jeroboão, né? No reinado de Israel. E que ela se cumpriu, né? Ela se cumpriu aonde? Se cumpriu no reinado de Josias, né? Não é isso? Então, a profecia falou nesse rei e falou até no nome dele, né? Foi exatamente o Josias que reinou e reimplantou, né? Reestabeleceu, né? Reestruturou o reinado de Israel, que havia perdido até a lei, né? E o último rei de Judá, que foi Zedequias, né? Aqui no capítulo 24, versículo 18 de 2 de Reis, nós vamos ver aqui o que? Ó, tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Ramutai, filha de Jeremias de Líbna. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Né?
Então, o que aconteceu com Zedequias? Zedequias foi o rei que, na época da invasão de Babilônia a Judá, né, porque Israel já tinha sido invadido, já tinha ido para o cativeiro, né, e agora foi a vez de Judá. E o rei era exatamente Zedequias, né? Então nós vamos ver aqui no capítulo 25, alguns trechos aqui. Olha, sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiros em redor. A cidade foi sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Então nós vamos ver na manhã, se Deus quiser, né, o que foi que aconteceu com Zedequias, né? Aí ele foi perseguido, né, e vamos ver o que foi que aconteceu. E aí depois nós vamos ver aqui o reinado, vamos fazer uma síntese do reinado de Davi, né? Porque ele foi muito importante para Israel e muita coisa foi profetizada, né? Como sombra, né? Do reino do milênio, né? Do reino do Senhor Jesus no milênio. Vamos parar por aqui, né? Em nome do Senhor Jesus. Pai seja com todos e até amanhã, se Deus o permitir. Amém.